Amado irmão, amada irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo e que Ele para sempre seja louvado. Continuando os passos do meu fundador, quero colocar para vocês hoje o 8º ponto, para que a gente possa entender o sentido de vivendo a cruz e a ressurreição de Jesus Cristo. Às vezes a gente não consegue entender o sentido e o significado da cruz, mas lembra que toda ressurreição, toda a vida eterna passa pelo sentido da cruz, que nos leva a ser purificados diante da graça e do amor de Deus. Então, no 8º ponto, o meu fundador disse: para meu exame particular sobre gentileza, vou ler em Rodrigues ou em outro lugar sobre a natureza, tipos, atos, graus, ajudas, obstáculos, meios e exemplos desta virtude. De vez em quando, compararei minha resposta a outras pessoas com a maneira como Jesus Cristo responde àqueles que encontra. Imediatamente, ao levantar, renovarei a minha proposta de crescer nesta virtude e pedirei a ajuda de Deus. Vou me examinar muitas vezes sobre esta virtude e notar minhas falhas na escrita, mesmo quando estiver andando pelas ruas. Antes de ir para a cama, farei meu exame específico sobre isso e revisarei meu progresso dia a dia, semana a semana. Aí a importância de fazer esse exame da nossa vida, porque você vai fazer uma revisão da sua própria caminhada e vai perceber os progressos que você está tendo dentro da espiritualidade. Santo Inácio, ele nos ajuda nisto. E precisamos nos colocar diante de Deus nesse propósito para superar todos os momentos de provação e tentação e assim jamais desanimar. Então, aí a orientação do padre Timothy Gallagher sobre os textos do padre Lanterra, ele disse: na mesma página de Notas Espirituais Pessoais, estas palavras revelam com que diligência o venerável Bruno buscou a gentileza de Jesus. Ele colocou seu coração neste esforço. Um ano antes de sua morte, um homem que fazia um retiro sobre a orientação do venerável Bruno escreveu para sua esposa: quanto a mim, posso dizer que estou muito feliz com o Bruno Lanteri. Passei muito tempo com ele. Eu o considero gentil, persuasivo e, acima de tudo, muito atencioso. Deus dá a ele muita luz para entender e explicar as coisas muito bem. Em outra carta, o superior Padre Lanteri é muito gentil. Os longos e incessantes esforços do venerável Bruno deram frutos. Então aí a importância para nós também, jamais desanimar, mas sermos confiantes para produzir frutos na vida espiritual das pessoas. Ele continua dizendo, ele começa com uma leitura espiritual para nutrir esse esforço. O Rodrigues, que ele menciona, é Alonso Rodrigues, jesuíta, e sua obra clássica, A Prática do Cristianismo e a Sua Perfeição. Aqui, o venerável Bruno aprende sobre a natureza da gentileza de Cristo, vários tipos de gentileza, os diferentes atos de gentileza, seus diferentes graus, os obstáculos que impedem esta virtude, os meios que ajudam a crescer nela, a exemplo de pessoas que a praticam, um aterramento completo. O roteiro para essa virtude é claro. Aí a importância da gente confiar na graça e no amor de Deus.
Periodicamente, então, o venerável Bruno comparará a sua resposta aos outros com a forma como Jesus responde àqueles que encontram. A sensibilidade de Jesus às suas necessidades, a sua escuta, o encorajamento que lhes dá, a nova esperança. E ele continua orientando ainda. Ao se levantar pela manhã, o venerável Bruno renovará sua proposta de tratar os outros com a gentileza de Jesus, pedindo ajuda de Jesus. Ao longo do dia, ele revisará suas interações a partir dessas perspectivas e anotará quaisquer falhas por escrito. Antes de se aposentar, ele examinará o dia a esse respeito, dia a dia, semana a semana. O venerável Bruno observará para ver o seu progresso. E é de se admirar que ele tenha crescido na gentileza de Cristo e se tornado uma fonte de esperança e encorajamento para muitos? Onde Deus está chamando você para crescer? São respostas para a nossa reflexão. Onde Deus está chamando você para crescer? Você pode planejar concretamente com o Senhor como proceder? O exemplo do venerável Bruno revela que tais esforços, bem dirigidos, feitos com a graça de Deus e fielmente perseguidos ao longo dos anos, podem dar muitos frutos do que imaginamos. Então, amado irmão, amada irmã, seja fiel na sua espiritualidade. Seja confiante, porque você vai poder produzir muitos frutos. Deus vai agir através de você. Boa oração, bom encontro com Deus. Boa espiritualidade com o Padre Lanterni e Santo Inácio de Loyola. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.